Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje recebemos Pedro Melo. Quem será Pedro Melo? É isso que vamos ficar a saber dentro destes 40, 50 minutos e vamos perceber que temos aqui um lisboeta que está-nos aqui a fazer concorrência no Porto. Vamos perceber como é que temos aqui uma pessoa que vem de Lisboa, fixa-se no Porto e o porquê de se fixar por cá e o que é que o leva a continuar por cá. Olá, muito bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Encontro com Artes. Bom dia, Juca. É um prazer estar aqui convosco também, neste projeto fantástico dos encontros com artes. Faz todo o sentido estes encontros com as artes, porque realmente as artes precisam de se encontrar. Precisam de se encontrar e encontrar-se com pessoas como tu, que têm um percurso invejável e um percurso que também anda nas artes e que quer a nível pessoal, quer dizer, não é bem pessoal, eu ia dizer que era a nível pessoal e profissional, não, mas tens estes dois mundos que se tocam nas artes, não é? Porque o Pedro é enfermeiro de profissão e também é uma outra arte, todas as profissões são uma arte e por isso poderíamos dedicar perfeitamente a um programa só à tua profissão, mas tens aqui tanta coisa que nós temos que falar que não podemos dedicar só à parte da enfermagem. Mas vamos assim começar do início, desculpando a redundância, vamos começar pela parte de Lisboa. Como é que nós temos aqui um Pedro em Lisboa e que aparece e fica no Porto? Eu costumo dizer que não existem acasos e de facto eu nasci em Lisboa no dia 13 de junho de 1980 e realmente, apesar de ter nascido em Lisboa, tenho uma família espalhada pelo país. Portanto, eu cresci entre Lisboa e Viseu, portanto, São Pedro do Sul, onde passava a minha infância com a minha irmã e com os meus avós lá numa aldeia, no meio de uma serra que se chama a Serra do São Macário. Mas, de facto, Lisboa, que é a minha origem, é o espaço onde eu me fiz, onde eu cresci até aos 18 anos, portanto, antes de vir para o Porto. E, portanto, eu tenho um carinho especial por Lisboa, por ter sido Lisboa quem me moldou primeiro. Depois veio o Porto. Eu já estou há mais tempo no Porto do que o tempo que estive em Lisboa. Mas vim para aqui, para o Porto, para aqui porque eu estou no Porto neste momento, vim para cá para o Porto por este acaso que não existe, que foi o curso de enfermagem. Portanto, o meu objetivo, quando eu era mais jovem, era seguir a carreira artística, portanto eu queria ser ator. Na altura não era uma profissão assim tão bem aceite, hoje já está melhor, mas as famílias não aceitavam que ser ator pudesse ser uma profissão sólida e na verdade sabemos que a cultura tem muitas dificuldades ainda hoje e que estamos a viver agora um processo que veio demonstra. E então havia alguma vontade da minha família que eu seguisse a área da saúde. Confesso que era uma área que não era propriamente a área que eu mais gostava, mas eu estava na área de ciências, no secundário, e percebi que a maior parte dos meus colegas ia para a enfermagem. E então, nesta negociação entre o que é que eu hei de estudar e poder também fazer aquilo que era a minha paixão, que era a representação, disse, então eu vou para a enfermagem. Contudo, eu tinha estado a participar em castings para uma série da RTP daquela altura, e não fiz os exames da primeira fase, portanto só entrei na segunda fase no curso de enfermagem e portanto eu soube numa sexta-feira que entrei num curso que já tinha começado na primeira fase e portanto ao candidatar-me em Setúbal, eu morava no Seixal, portanto eu estive sempre perto de rios, na altura eu morava no Seixal e entretanto em Setúbal ao preencher os papéis pus os códigos do curso de enfermagem certos, mas troquei o código da faculdade. Portanto, eu não queria vir para o Porto, porque eu nem conhecia o Porto, assim como conheço hoje, e portanto foi mesmo um acaso. E percebi que entrei. Pronto, na altura foi um choque, confesso, porque quando eu vi que entrei no Porto e perceber na sexta que na segunda-feira eu tinha que estar no Porto, numa cidade desconhecida, para um percurso que de repente surgiu, não é? Ainda não tinha, portanto isto foi em setembro, já tinha 18 anos, portanto tinha feito 18 anos em junho e estávamos em novembro talvez, porque era um mês depois de ter começado o curso e na altura tive que decidir, vou, não vou, e já se percebeu o que decidi, portanto vim e julgo que foi das melhores coisas que o universo me deu, foi a cidade do Porto, porque de facto é uma daquelas cidades que nos abraça e não nos larga mais. Portanto, eu quando cheguei ao Porto, lembro-me que falei com uns familiares assim, que agora são mais próximos, mas que na altura não eram.
a perguntar onde é que eu podia arranjar um quarto, assim de repente, de sexta para segunda, e na altura aconselharam-me a ficar em Espinho. Disseram-me que era perto do Porto e que realmente havia muitos quartos, porque era uma zona mais turística. E assim o fiz. Depois percebi que Espinho realmente era quase a 1 hora de distância de comboio, mas mais uma vez foi engraçado, porque eu aluguei um quarto, assim, de repente, muito próximo do mar, na Rua 4, que é uma rua mesmo junto ao mar, e não me esqueço da primeira vez que fiquei, portanto, num domingo em que a minha mãe na altura levou-me até Espinho, no seu carro, e depois eu vi o carro dela a ir embora e percebi que ia ficar sozinho numa cidade que eu não conhecia para um percurso que eu não sabia o que é que ia ser. Portanto, lembro-me de ter sido a pior noite, mas melhor, porque foi nessa noite é que eu cresci, de facto. Chorei, isto nem se deve contar que os homens não choram, dizem, não é? Mas chorei muito. E lembro-me que o que me fez companhia nessa noite foi o mar, porque eu estava mesmo perto do mar, não é? E o meu quarto, a janela era virada para a praia. E ouvir aquele mar reconfortou-me, porque eu percebi que o mar era o mesmo, portanto, ele ligava-me a Lisboa de alguma forma, porque eu podia imaginar que aquela água me levava na mesma até à minha família, e isso reconfortava-me. E pronto, e fiquei. E comecei a estudar no Porto, e ainda pensei pedir transferência para Lisboa no ano seguinte, mas depois apaixonei-me pela minha turma, pelo curso cá em cima, pela cidade, e portanto eu disse, não, eu vou ficar porque vai-me fazer bem ficar por cá. Só que tu tens um percurso, atualmente tu és professor na Universidade Católica, só para eu entender, tu exerces enfermagem enquanto enfermagem ou só estás apenas dedicado à parte da investigação e à parte catedrática? Atualmente eu estou dedicado mais ao ensino e à investigação, ainda que na Universidade Católica nós tenhamos um projeto que se chama Centro de Enfermagem, em que nós podemos colaborar nesta relação entre a investigação, o ensino e a clínica com as pessoas, portanto, eu muito mais na área da saúde comunitária, saúde escolar, temos algumas coisas que permitem que eu, enquanto professor, tenha estudantes comigo a trabalhar em projetos onde eu próprio estou a ser enfermeiro na decisão clínica, e isso acaba por ser muito interessante. Mas a opção de ficares no ensino foi porque sim, foi pelo tal acaso que não existe, ou tu estiveste alguma vez não é, a fazer a tua profissão e depois vieste para o ensino, ou foi de imediato o ensino? Foi mais uma vez o tal acaso que não existe, sim. Eu era enfermeiro, portanto, eu quando fiz o curso, a área que me apaixonou era uma área que na altura os colegas não gostavam tanto, que eram os cuidados de saúde primários, os centros de saúde. E lembro-me que quando eu escolhi fazer o meu estágio final num centro de saúde, que fui muito criticado, os colegas diziam, vais para um sítio onde não se faz nada, isto é bom é nas urgências, nos cuidados intensivos. Contudo, eu dizia, olha, ok, mas nós devemos fazer o que gostamos, e eu gosto deste contacto com as pessoas, gosto da promoção da saúde, da prevenção da doença, não sou tão ligado a estas áreas mais técnicas de cuidados na doença. E lá fui fazer este percurso. E depois tornei-me enfermeiro de família num centro de saúde em Vila Nova de Gaia. E foi aí que comecei a trabalhar. E, portanto, estive 1 ano nesse centro de saúde, depois, por opção, porque eu precisava de ver outras coisas, decidi ir para Lisboa a trabalhar e fui para um outro centro de saúde no Seixal. Depois, os contratos eram muito instáveis naquela altura e nós éramos obrigados a interromper os contratos passados uns meses, e era mesmo obrigatório, só que eu, para não parar, então entrei no Hospital do Barreiro, onde estive a trabalhar durante mais de 1 ano, num serviço de medicina, mas com uma área muito oncológica, tínhamos muitos doentes com cancro. E foi uma aprendizagem fantástica, porque eu naquela altura, mais uma vez, eu gostava mais das pessoas do que das doenças, e então eu fazia, lembro-me que nas horas das visitas, eu adorava falar com a família para planear a alta, saber como viviam, que dificuldades estavam a ter nesta adaptação à doença nova da pessoa, não é? E os meus colegas diziam, tu não devias estar aqui. Mas tu não achas que a medicina, no geral, deveria ser assim, mais as pessoas? É que gostavas de dizer? Deveria, sim. Mas eu diria que a medicina não precisa de o ser se existirem bons enfermeiros, porque a medicina em si, se dedicar ao tratamento da doença bem dedicado, e acho que temos tido um avanço na medicina muito interessante, falta haver o avanço, não é bem o avanço, o reconhecimento
que há outras áreas na saúde que não são só o tratamento da doença e que são precisas, e para isso existe a enfermagem. Eu às vezes falo com amigos médicos que dizem isso, que é preciso a medicina ser mais, cuidar mais das pessoas. Eu disse, não é preciso, porque já existe a enfermagem, temos que trabalhar em conjunto, não é? Para conseguirmos fazer o trabalho completo. E a enfermagem é muito isso, as pessoas às vezes confundem, acham que a enfermagem tem a ver com doenças, cuidados aos doentes, não é? Associam muito a enfermeira àquela imagem da enfermeira no hospital a cuidar dos doentes, mas na verdade a enfermagem vem de infirmeza e não de doença. E portanto cuidar dos infirmes pode ser cuidar de alguém que acabou de ser pai e não sabe o que fazer para cuidar do filho, como pode ser de uma grávida que está a querer manter-se saudável na gravidez, como pode ser de um diabético, não centrado na diabetes, mas na pessoa com diabetes, para ela viver feliz, apesar de ter uma doença crónica, como pode ser, obviamente, estar num hospital também a tratar a pessoa que está doente naquilo que ela não é capaz de fazer sozinha. E, portanto, a enfermagem é muito isto e por isso é transversal a muitas coisas. Então, tu estavas em Lisboa, não é? E certo. depois regressas ao Porto. Regresso ao Porto, portanto, eu estava a trabalhar então lá no hospital, transitei outra vez para o Centro de Saúde do Seixal, porque era realmente o que me fazia feliz, mas na altura comecei a namorar com uma pessoa da minha turma do Porto e foi um acaso também, mais uma vez, porque eu vim ao Porto visitar as pessoas do Porto e começámos a namorar e foi muito estranho porque na altura eu tinha decidido que ia ficar em Lisboa e de repente o Porto volta a puxar-me para o Porto. Pronto, e por via deste percurso e depois do casamento, de decidir casar, normalmente as mulheres arrastam os homens e portanto eu acabei por vir para o norte e fiquei a morar no Porto até hoje. A vida depois dá muitas voltas, é verdade, mas apesar de tudo nunca saí do Porto e senti que o Porto se mantém na mesma a cidade que acho que eu vou morrer no Porto, portanto é no Porto que eu vou ficar até ao fim. Não ponderas ir para Lisboa? Não, eu pondero ir a Lisboa visitá-la de vez em quando. Mas não em contexto de trabalho? Não, sim. Tenho em Lisboa pessoas especiais. Os meus grandes amigos de infância estão em Lisboa e mantenho contacto permanente com eles e tenho muitas saudades daquele tempo, mas é uma saudade que não é uma saudade que me puxa para voltar a viver. Não, sim. Tu vieste para ficar, não é? Tu agora estás para ficar, sim. No Porto e ponto final. Entretanto, Isso. então, este lugar enquanto professor de enfermagem na Católica, voltamos às pessoas, não é? Porque voltas a estar em contacto com muita gente e a ensinar, e o ensinar é dedicar-nos às pessoas, não é? A entrega tem que existir às pessoas, porque aquilo que tu estavas a dizer da medicina acaba por ser exatamente igual no ensino, seja qual for o nível, acaba por ser exatamente o mesmo, que é a entrega ao outro, não é? É muita entrega ao outro. E então, e como é que tu vês aqui, quando tu vens para professor, não é? Quando tu vens para esta profissão, tu deixas um bocadinho então a enfermagem de lado. Sim, foi uma decisão mais uma vez difícil de tomar, porque eu sempre tive o sentido de servir os outros. É para isso que eu sinto que nós estamos neste mundo. Portanto, seja em que área for profissional, e de facto, como disseste, o ensino é servir os outros na mesma. E não há maior alegria do que ver alguém, eu não diria, porque às vezes usa-se muita expressão, o aluno superar o professor. Eu diria que é o aluno superar-se a si mesmo. E não há maior alegria de realmente que ver isso. Não há concorrência. Não há, porque nós somos todos diferentes. Há pouco usavas uma expressão que é, a ver se eu me lembro, logo no início, um percurso invejável. Eu diria que a grande inveja é de nós mesmos. Nós queremos fazer mais de nós próprios, porque o mundo é tão bonito no sentido da partilha e eu pelo menos não consigo ver-me com inveja de ninguém, nesse sentido da inveja corrosiva. Eu sinto o contrário, eu sinto-me com vontade de aprender com quem faz diferente, para ir também fazendo melhor eu próprio comigo, sem concorrência desleal. Portanto, acho que não temos que o ser. E nós devemos ensinar, e por isso o ensino é uma grande ferramenta para ensinar a construir pessoas assim, que não sejam destrutivas e que entendam. E lá está, às vezes o ensino, não é o ensino, os professores, se não forem centrados neste sentido de servir os outros, podem, sem querer, criar jovens e crianças, depois depende do nível de ensino, muito competitivos no mau sentido, ou seja, querer ser melhor que o outro e não querer ser melhor que si mesmo. E isso não é fácil.
Mas nesta profissão em concreto, no ensinar a enfermagem, não é tão difícil perceber, porque as pessoas que vão para a enfermagem à partida, na maioria das vezes, são pessoas por si só com um tipo de personalidade muito focada no servir as pessoas, têm que gostar muito de seres humanos. E isso torna mais fácil esta relação professor-aluno também. Mas é curioso porque eu passei na Universidade Católica, na rua, ela ainda era ali perto do Hospital de São João, na altura, e lembro-me de comentar que um dia eu vou trabalhar aqui, ainda não sabia que eu ia. E alguém me disse, estás louco. E eu disse, não, o que é isso de ser louco? Eu senti naquele momento que alguma coisa me dizia que ia trabalhar ali. E estava, na altura, eu era enfermeiro no centro de saúde, portanto, de São Mamede, em Festa, perto, na ULS de Matosinhos, ali perto de São João. E eu disse, não sei porquê, mas vou pensar como. E então fui ler sobre o assunto e encontrei um curso que se chamava Doutoramento em Enfermagem. Eu disse, é isto, eu tenho que perceber o que é isto, a ciência da enfermagem, tenho que estudar melhor. E foi engraçado porque, lá está, mais uma vez não há acaso, ao pesquisar, o primeiro curso que me surgiu foi o da Universidade Católica. E eu disse, isto não é um acaso, é porque eu tenho que ser ali. Pronto, e lá fizemos um esforço para tentar perceber como é que poderia então fazer ali o curso, e entrei. E na altura foi curioso, porque uma das professoras da área de especialidade que eu tenho, portanto eu sou especialista em enfermagem comunitária, uma das professoras reformou-se na altura em que eu estava quase a concluir o doutoramento. E surgiu espontaneamente este convite que eu tive que pensar, porque não havia hipótese. Não havia hipótese de ser enfermeiro na clínica e professor. E, portanto, foi mais uma das muitas decisões que eu tive que tomar na vida, e cá estou. Portanto, estou professor vai fazer há 8 anos, portanto, que sou professor na Universidade Católica. Tu, quando vais fazer doutoramento, o teu projeto de doutoramento, penso que tem aí assim uma vertente também inovadora. Queres-nos falar um bocadinho dessa parte? Sim, eu, mais uma vez, como sempre, gostei muito da relação com as pessoas nos cuidados de saúde primários, quis estudar de que forma é que os enfermeiros podem promover o empoderamento das pessoas, portanto, dar poder. Isto é uma expressão que na altura as pessoas me criticavam, que diziam empoderamento não existe. Isso é uma expressão brasileira. Na verdade existe e tem uma relação com o Brasil muito interessante, porque, por exemplo, o Paulo Freire, que é um filósofo fantástico do Brasil, foi ele um dos mentores mundiais do empoderamento das pessoas, porque ele dizia muito que, mesmo nesta relação com as pessoas que vivem em favelas, que não é de cima para baixo que se faz mudanças, é junto com as pessoas. E isso intrigava muito, que é perceber como é que se pode fazer junto com as pessoas numa sociedade onde há esta busca de poder, eu é que decido, não é? E na saúde há muito esta tendência para mandar os outros fazerem o que o profissional quer prescrever. Mas isso nunca me fez um sentido real, porque se eu estou a mandar o outro fazer, o outro não está a fazer porque quer, está a fazer porque alguém o manda. Pronto, e então fui investigar sobre isso e especificamente sobre um empoderamento comunitário, que não é trabalhar apenas uma pessoa, mas uma comunidade. E foi a Paulo Freire que nós tanto utilizamos na educação. Muito, é verdade, sim. sim. Imenso, não é? O Paulo Freire acaba por ser uma cartilha. Sabe como é que o Paulo Freire é um gênio, para mim. O Paulo Freire. O cruzamento entre isso e a própria enfermagem, não é? Interessantíssimo. Sem dúvida, muito, muito. E pronto, e comecei a investigar e na altura desenvolvemos um modelo que se chama Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário. Nós chamamos MAEC, a sigla. E neste momento já temos uma série centenas de pessoas que eu chamo de maecanos, portanto, que são pessoas que já utilizam o modelo e que estamos a fazer investigação em muitas comunidades diferentes, a perceber o impacto que este modelo tem na mudança, quer na vida das pessoas, quer no empoderamento que estas comunidades acabam por ter. E essas comunidades estão além fronteiras? Estão, sim. Neste momento o projeto tem, eu vou dizer, 4 work packages, nós chamamos assim, ou pacotes de trabalho, vamos chamar em português. Pronto, e dentro destes 4 work packages nós temos um dedicado portanto, à saúde das crianças, e dentro desse projeto temos projetos nacionais na saúde escolar e também internacionais em Moçambique. Nós fizemos lá um projeto em Maputo, e isto tudo em articulação com estudantes que estudam a especialidade de enfermagem comunitária cá na universidade, e neste caso esta estudante foi fazer o seu estágio final
em Moçambique para desenvolver a aplicação do MAEC nessa comunidade. E foi muito interessante porque percebemos que realmente é muito diferente trabalhar com as pessoas, naquele caso trabalhamos com aquelas mães, com aquelas professoras que têm muito poucas condições, não é como aqui, não é? Percebemos que não havia uma relação com a saúde como há em Portugal, portanto era preciso criar aqui redes de contacto para que as crianças melhorassem, neste caso, a sua saúde na perspectiva da nutrição. Portanto, é um problema grande em Moçambique que tem a ver com o estado nutricional das crianças. E, portanto, foi muito curioso também, porque isto é um projeto multidisciplinar. Eu integrei também no projeto uma nutricionista que está ligada até a uma grande empresa de ginásios, não vamos fazer publicidade, mas foi muito interessante porque esse diálogo com a nutrição fez-nos perceber que nós caminhamos muito melhor juntos do que separados. E ela própria também percebeu que a enfermagem tinha aqui um contributo muito interessante e que juntos realmente produzíamos melhor. Tanto que o artigo que foi publicado dá respostas quer à nutrição, quer à enfermagem. E acima de tudo deu respostas àquelas crianças, porque nós criámos ali alicerces para ele agora, continuando o projeto, continuarmos a ter uma rede grande de mulheres. Eu digo mulheres porque foram os principais motores de desenvolvimento naquele contexto, porque apesar da África em muitos contextos ser um pouco não, muito machista na forma de relação entre as pessoas, também é muito matriarcal, ou seja, se não forem as mulheres a serem trabalhadas, são elas o motor de mudança da sociedade. E, portanto, estas mães mudaram completamente a forma de estar com as crianças. Tu tens aqui o teu projeto de raiz, não é? Com o teu doutoramento, e tu agora tens os teus tentáculos por aí espalhados. Isso. Tens muito. Outras pessoas que o fazem, isso deve ser assim fantástico. É fantástico e nós temos um encontro todos os anos. Este ano vai ser virtual porque não estamos a conseguir, como é óbvio, mas é uma família, lá está, nós chamamos-nos de maiacanos precisamente por isso mesmo, porque sentimos todos que fazemos parte quase de um clã e o MAEC deixou de ser o projeto de doutoramento do Pedro, passou a ser um modelo que todos usam e isso deixa muito feliz, quer dizer que ele é útil às pessoas. Assim está mais de qualidade, não é? Porque está mais de sem dúvida. É isso mesmo. Validado. Mas isso é interessante, Pedro, é interessante termos aqui algo que é tão em terreno, não é? Tão palpável, que depois que se consegue ver os efeitos e deixar de parte as teses de doutoramento que é mais uma, que é para pôr ali na prateleira e acho que esta criatividade, esta inovação é interessantíssima e depois isso continuar com pegadas por aí fora e tu poderes acompanhar e estares por perto deve ser giríssimo e também dá assim um alento. Muito, muito. E por isso é que eu dizia no início que apesar de eu não estar na clínica, na enfermagem clínica, não consigo não estar, porque eu estou a colaborar com este projeto, por exemplo, a mudar a vida das pessoas como enfermeiro, porque estou lá no terreno com eles. E também estás, no fundo, pode-se não dizer mudar mentalidades, mas acabas por estar ali também a trabalhar outras vertentes. Sim, sem dúvida. De uma forma até muito mais prática, não é? Sem dúvida. E que provavelmente terá muito mais sucesso do que se fosse algo normal. Aliás, a Juca, é Juca, não é? O nome preferido é Juca. Sim. Eu percebo que, por exemplo, na pandemia, se houvesse um investimento maior em profissionais que estivessem próximos das pessoas, as pessoas aderiam muito mais a estas medidas de proteção do que aquilo que está a acontecer, porque eu não condeno, às vezes ouve-se aí comentários nas redes sociais que os portugueses são horríveis, que não cumpriram as coisas e que isto está assim por causa dos portugueses. Eu não diria que é por causa, obviamente tem a ver com consequência dos comportamentos das pessoas, isso é óbvio. E acusar as pessoas, e mesmo acusar as pessoas que estão a governar, também não é correto, porque isto é um ciclo, é um conjunto de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Não é fácil governar um país, não é? É verdade, não é algo que é novo e que ninguém estava à espera. Claro que sim, claro que sim. Faria pior. Qualquer pessoa que estivesse no Ministério da Saúde iria viver isto de uma forma muito difícil, portanto é muito fácil dizer que devia ser diferente quando se está de fora, quando se está lá é muito diferente. Pior, já sim. Peço desculpa. Sim. Nada. Mas pior do que isso é pessoas que nem sequer são da área, todos nós nos tornamos em especialistas da área. Verdade, sim. Isso é que ainda é pior, não é? Toda a gente opina sobre um assunto que não é da sua área de intervenção e muitas das vezes estamos a dar opiniões que até são completamente erradas.
Completamente. E o presente atual com as redes sociais tem vantagens, obviamente, mas veio trazer as pessoas chamam-lhe democratização, mas eu acho que não é democratização. Claro que é democrático, porque eu posso dizer o que eu quiser, mas quando se diz o que se quer e que se torna público e qualquer pessoa pode ler, isso torna-se perigoso, porque não há filtros. As pessoas dizem, de facto, que são especialistas em tudo e nem sempre quem lê tem filtros para perceber que aquilo não é dito por alguém que não é especialista e, portanto, isto depois espalha estes rumores todos e acaba por se criar aqui conspirações perigosas, porque põem as pessoas em perigo. Estás a perder tempo com aquilo que não interessa, não é? Isso mesmo, isso. Para evoluir em nada, não é? Eu digo muitas vezes às pessoas para pensarem nas pessoas que amam e se ao publicar alguma coisa isso vai fazer com que essa pessoa que amam possa ter um comportamento que a ponha em risco, porque se o puser é sinal que eu não devo publicar. Porquê que vou publicar, não é? E as pessoas às vezes, não sei se é por vontade de terem likes, eu acho que tem a ver com isso. Hoje há muito esta vontade de se ter a validação de que se gosta de nós quando aquilo nem é verdade. Portanto, um like não é um sinal de que se gosta de facto da pessoa. Às vezes as pessoas passam rapidamente e até carregam no like sem sequer ver o que a pessoa disse, não é? E julgo que devia haver do que a pessoa publicou ou de repente e nem sequer se está a raciocinar. Ou gosta da pessoa e nem valida o que ela disse, porque às vezes nós fazemos likes porque já confiamos tanto que aquela pessoa faz coisas interessantes que nem precisamos de ver para dizer que gostamos. E isto também é perigoso, porque nós somos seres humanos e falhamos, não é? E portanto devemos ter o cuidado de, antes de pôr um like, um coração, o que quer que seja, de ler, de ver o que a pessoa disse de facto, porque eu vejo muitas vezes as pessoas a falarem de morte de alguém, por exemplo, e pessoas a porem caras a rir e corações de certeza que não perceberam a mensagem. Portanto, Exatamente. Nós vivemos eu não gosto muito de generalizar as coisas, porque as pessoas são, cada uma é cada qual, mas vejo que vivemos numa sociedade atualmente muito superficial, muito do imediato, que passa as coisas como se costuma dizer, swap up, não é? A vida está assim, a passar rapidamente num ecrã. E isto deixa-me triste e preocupado, porque, aliás, a pandemia veio demonstrar isso mesmo, que as pessoas estão muito mais focadas a fazer passagem rápida nos ecrãs em vez de pensarem na sua vida e no que é que pode ser o seu contributo para que isto melhore. E lá está, se houvessem, e eu vou dizer enfermeiros, porque realmente estas infirmezas que têm a ver com o conhecimento e as crenças das pessoas, os enfermeiros podiam colaborar de uma forma muito próxima, principalmente os especialistas em saúde comunitária, e não há um investimento, há muito investimento, isto se calhar tem que se refletir para o futuro. O nosso Serviço Nacional de Saúde investe muito nos hospitais, nas tecnologias e pouco na promoção da saúde. Sim. Mas pronto, mas isso é outro debate que nos é outro debate, sim, é outro. Um outro encontro com arte e que daria pano para mangas, como se costuma dizer. Então vamos aqui agora assim a tua outra vertente, não é? Porque nós até agora tivemos a versão do senhor enfermeiro e agora vamos passar para uma outra versão que é do senhor escritor. Porque tu tens aqui este gosto pela escrita, tu tens aqui vários livros publicados e eu tenho aqui algumas curiosidades, que eu sou um bocadinho cusca e só um bocadinho. E gosto de perceber esta mescla que anda aqui das tuas escritas, porque tu começas o teu percurso em 2014, segundo eu percebi, na escrita, não é? Na escrita. Eu quero perceber porquê, não é? Porque é que em 2014, de repente, tu dizes, é agora que eu vou publicar um livro, que é o Margens. O Margens é um livro quero que me caracterize, e o porquê deste ano? É uma excelente pergunta. Eu, na verdade, já escrevia antes. Eu tinha muitas coisas escritas na gaveta que eu não sabia quando, mas sabia que um dia iam sair para fora, porque eu não escrevo, ao contrário de pessoas que escrevem para si. Eu, quando escrevo, é como se aquelas palavras tivessem uma missão de serem partilhadas. Tanto que o meu lema como escritor é a missão das palavras por si das próprias e por si pelos outros. E 2014 foi um ano de grande mudança na minha vida pessoal, portanto eu tive que fazer aqui umas transições energéticas. E o Margens foi um livro que surgiu, foi uma catarse que eu escrevi num fim de semana em que eu não dormi, nem comi, nem durante 2 dias. Tive só a escrever. É quase como se aquelas folhas me obrigassem a escrever
e eu tinha mesmo que escrever. E não conseguia mesmo desfocar-me da escrita. E é um livro muito especial, porque ele é um ensaio. É um livro de ensaios sobre, eu chamo-lhe ensaio sobre a existência mútua. Ou seja, margens é uma metáfora para aquilo que nós somos como pessoas, porque nós somos todos margens de um rio que eu no livro designo por água da verdade, que circula entre nós, e às vezes nós podemos ter margens que se encontram ou margens que se afastam, margens que formam outras margens que se chamam penínsulas, depois eu explico isso no livro, e o livro no fundo é sobre várias formas de ver a vida com várias existências a partir das margens. É um livro um pouco pesado. E talvez a margem é que nós queremos ser nesta vida, não? Isso. Se calhar somos várias, depende do caudal do rio e da fase em que estamos do rio. Mas é um livro que quando eu terminei, e foi muito engraçado porque eu acabei o livro, respirei e depois fui lê-lo, e quando o li eu não estava a lembrar-me de ter escrito nada, ou seja, é como se fosse outra pessoa a falar para mim no livro. E lembro-me de ter chorado muito a ler o livro, porque o livro parece que estava a falar para aquele Pedro que estava a ler, e eu a pensar, como é que eu escrevi isto nestes 2 dias? Uau, não é? Porque aquilo era tão especial. E então eu disse, isto não pode ficar aqui, isto é para as margens, somos nós todos, portanto eu tenho que partilhar o margens. E na altura fiz uma proposta a uma editora que me queria mudar uma data de coisas no livro, para torná-lo mais comercial. Portanto disse, olha, o livro é muito interessante, mas é para quem gosta mesmo de ler coisas mais pesadas e isto não é tão comercial. E eu disse, mas eu não quero ser comercial, eu quero um livro assim, eu quero este livro. Este livro não, nasceu sozinho, portanto ele é uma entidade própria, não podemos mudá-lo, porque isso é como se estivéssemos a pegar uma faca e a tirar-lhe partes. Eu não quero fazer isso ao livro. E não aceitaram, portanto eu disse, mas o livro tem que sair, e então esse primeiro livro foi por edição de autor. Eu fui procurar onde é que eu podia fazer uma edição de autor e encontrei uma editora que se chama Eu Edito, e disse, pronto, eu vou falar com eles e dizer, posso publicar o livro assim como ele está, eu não quero mudá-lo. E eles disseram que sim, claro, essas editoras normalmente não tendem a ser tão comerciais, não é? E também lhes disse que queria que a capa fosse de uma pintora, que é uma amiga com quem eu trabalhei durante muitos anos, que também é enfermeira, mas eu acho que ela é mais pintora do que enfermeira, que já está reformada e dedica-se agora só à pintura, que se chama Bela Mestre, e eu pedi-lhe para ela fazer a primeira capa para esse livro. E é engraçado, porque ela ao ler e ao perceber o livro disse, a capa é esta, é este quadro. E portanto aquela capa está ligada àquele livro. E ele teve uma aceitação muito grande, porque eu depois quando faço os lançamentos dos livros, nunca faço aqueles lançamentos tradicionais em que há uma mesa em que a pessoa vai vender e depois dá autógrafos, não é? Portanto, eu tenho que trazer o livro para o espaço onde estamos. E, portanto, eu na altura pensei, como é que eu, que sou amador nestas coisas de escrever assim, mas eu tinha que ser um Pedro Melo, portanto, tinha que ter a minha essência. E então lembro-me de ter pedido à Câmara de Matosinhos, na altura, se me deixava usar a nave central, que tem uma cúpula fantástica, não sei se conheces, Joana, essa Câmara. Portanto, e aquele espaço é maravilhoso. E quando eles me disseram que sim, eu disse, uau, é mesmo ali. Portanto, aquele espaço representa quase o universo, porque ele é assim grande. E, portanto, eu convidei, lá está mais uma vez, uma enfermeira que é cantora lírica, para trazer, juntamente com um pianista, algo que se ligasse às margens. E trouxe uma escritora de Chaves para fazer a sua própria interpretação do que leu. Uhum. E foi mágico. Portanto, nós tivemos a nave cheia e foi mágico. E, portanto, esse livro, depois descobri, mais tarde, que ele fala connosco. Ou seja, é um livro que, se eu lhe perguntar coisas e o abrir, ele diz-me naquele momento o que eu preciso de saber. E, portanto, isso também o torna especial. Aliás, vamos ter aí uma atividade num café e partilhas que vai ser isso mesmo. As pessoas poderem pedir ao livro que lhes diga alguma coisa e ele vai dizer-lhes o que elas querem ouvir, porque ele responde mesmo. Pronto, e este livro, para mim, é assim a coisa... Foi quando nasceu o Pedro Melo com 2 L's. Portanto, há o Pedro Melo só com um L, que é o enfermeiro e o professor. E eu acrescentei-lhe um L. Não foi no sentido do Melo ligado a elitismos, porque às vezes associa-se o Melo com 2 L's. Não. Foi porque aquele L a mais é quase como se fossem 2 gêmeos. São 2 L's que se complementam. Portanto, é por isso é que eu tenho o Melo com 2 L's. É o outro espelho que fala para ti, não é? E isso é como um alter ego que existe para falar com as pessoas através dos livros, sim.
Ou seja, nós temos aqui uma espécie de autorretrato, não é? Porque, Nesse livro, sim. não é? Sim. Então, Ainda que seja um autorretrato, que depois também é o retrato de quem o lê, porque quem o lê, lê sempre com os seus olhos, não é? sim, sim. E acaba por sempre conseguir, às vezes, levar para a própria experiência pessoal também, não é? Isso. Porque era aquilo que eu te dizia, as margens, não é? Isto das margens é da maneira que todos Sem dúvida. escrever, não é? Todos nós já tivemos essas margens ou passamos por essas margens em algum momento da vida, não é? Depois temos em 2015, logo ali colado, temos mais um livro e agora de poesia. Sim, o Poesia Transdérmica. Sim, esse livro também é. Eles são todos especiais, mas desde o Margens até ao Poesia Transdérmica, ele chama-se Foi pouquinho, foi um ano, foi muito pouquinho. Foi um ano, mas foi um ano que valeu por 1000, portanto foi um ano muito intenso. E ele chama-se Poesia Transdérmica precisamente porque aquela poesia passa-nos a pele, é transdérmica. Eu tenho, nesse livro tenho poemas meus de quando eu tinha 13 anos e 14 e 15 e depois tenho escritas que tu guardavas na gaveta e que dizias que um dia alguém vai ler. Isso mesmo, e eu achei que aqueles em concreto tinham que estar naquele livro. E depois, grande parte deles foram poemas que eu fui escrevendo e muitos naquele ano. Foi um ano, lá está, muito intenso. E mais uma vez, a Bela Mestre fez uma capa que é o livro fala por si. Portanto, o livro, a própria capa é uma obra de arte e vale a pena ter o livro em cima de uma mesa porque só a capa é maravilhosa. E depois, o conteúdo, eu tive a sorte, lá está, um tal acaso de ter 2 prefácios de pessoas que eu admiro, uma que eu ainda não conheci pessoalmente, porque ainda não me deixaram, mas que parece que conheço há centenas de milhões de anos, que é o produtor Vicente Alves do O, que tinha na altura, ele fez um filme sobre a Flor Bela Espanca, que se chama Flor Bela, e eu vi o filme e fiquei apaixonado pelo filme e disse, eu tenho que conhecer este produtor e este cineasta, e então fui procurá-lo, Vicente Alves do O, e enviei-lhe o livro, o Poesia Transdérmica, porque eu disse, alguém que tem uma sensibilidade para fazer um filme tão bem feito sobre Flor Bela Espanca, e recentemente fez outro sobre o Alberto, que é outro poeta, eu disse, ele tem que ler e dizer-me o que acha. E foi muito engraçado, porque foi quase imediato. Eu mandei-lhe o livro e ele disse, claro que sim, este livro faz-me todo o sentido eu fazer o prefácio. E acho que caiu-me o céu naquele dia. Eu disse, eu não acredito que o mundo me trouxe o Vicente Alves do O para fazer o prefácio. E depois tem outra prefácio, que é da Sylvie Wackenbach, que é uma escritora, e também ela atriz, e também é advogada de profissão, e portanto tem aqui um conjunto de elementos que lhe conferem uma visão muito própria do mundo. E ela fez um prefácio também, ele maravilhoso, e depois, na apresentação do livro, ela fez uma representação de uma noiva, portanto ela veio vestida de noiva, e trouxe quase como uma viagem pelo portal, ela chamou-lhe o portal da poesia, para dentro do livro. Portanto, nós fizemos este lançamento na Biblioteca Almeida Garrett, no Palácio de Cristal, no Porto. Mais uma vez, o acaso levou-me para aquele jardim, que eu sempre fui muito apaixonado por aquele jardim, e o Poesia Transdérmica tinha que ser ali, apresentado. E conseguimos, num dia de chuva tremendo, em fevereiro, trazer, o auditório ficou cheio e conseguimos realmente, a Sylvie, juntamente depois com um grupo de fado, que canta fado acompanhado ao piano, que são os lusitanos, fizeram um lançamento que eu jamais vou esquecer. Foi assim uma coisa que quem participou de facto não esquece mais. E portanto esse livro realmente é diferente do Margens. As apresentações, que ainda não falamos dos outros livros, mas nas tuas apresentações eu já percebi que também temos aqui as artes cênicas, não é? Tem que ter, sim. Vais buscar toda a envolvência de outras artes para a apresentação do teu livro. E não isso, porque pelo mero escritor que escreve e vai ali e dá uns autógrafos e vai embora. Isso mesmo, porque eu sinto que a arte literária... Pensas no público que está ali a ouvir e a ver. Sim, e quem está a ver vive muito melhor o que está escrito se o viver na pele, portanto se estiver envolvido por aqueles elementos que o livro tem. E até agora tem feito sentido, pode ser que um dia mude, mas não me parece, eu acho que não vou conseguir... E é assim, fica sempre assim, não muda. Sim, sim, sim. Depois nós temos aqui, assim a meio, vamos para o terceiro livro, uma curiosidade, que é um livro infantil. Certo.
João Pele de Algodão, e é um livro infantil. E eu quando eu estava assim, a ler a tua biografia, eu pensei, bem, o que é que levou aqui nestes 6 livros, que depois de todas as coisas que tu tens publicadas e toda a investigação, etc, etc, concentramos-nos agora nestes 6 livros, o que é que aqui a meio, não é? O que é que te leva a escrever um conto infantil? Sim. Pois é outro mundo, não é? Estamos aqui a falar é outro mundo totalmente diferente. Eu, na verdade, tenho muitos livros infantis já escritos e onde ando sair para o público, que são as crianças, e nem se calhar não são só as crianças, porque eu acho que os livros infantis também são para os adultos poderem ler com os adultos até para as crianças, não é? Sem dúvida. Até porque os livros que são lidos pelos adultos às crianças fazem os adultos também crescer. Eu costumo dizer crescer ao nível das crianças, não é? Porque isso é um crescimento fantástico. E este livro é uma coletânea de contos, portanto fui convidado para participar nele. Ele não é só meu, esse livro. Ele chama-se Viagem no Comboio da Saúde e tem vários contos, que na altura a proposta foi um conto infantil que fizesse as crianças querer ser mais saudáveis. E na altura eu fiquei a pensar o que é que eu posso escrever que possa uma criança ajudar a ser saudável. E o João Pele de Algodão é precisamente a história de uma criança que vivia para lá do Marão, e depois ele é todo escrito de uma forma muito interativa, que vem para a cidade visitar os primos e que depois percebe que ele nunca tinha visto a praia e o mar, e quando descobre o mar também vai descobrir os perigos da praia, porque ele na aldeia não tinha percebido nunca que haviam esses perigos. Pronto, e no enredar da história, no fundo também se promove a proteção da pele contra o sol, portanto foi um projeto muito interessante, que realmente é possível e é muito mais eficaz através da literatura promover a saúde do que através de consultas às vezes, não é? Porque as crianças acabam por integrar muito melhor a informação de um personagem interessante do que de alguém real. Sim, sim. Mas então, a minha viagem no comboio da saúde, que eu tenho aqui anotado, há um livro exatamente assim ou é um projeto chamado assim? Não, há um livro que na altura foi utilizado e o dinheiro de vendas desse livro reverteu para apoiar o Instituto Português de Oncologia. Portanto, ele foi promovido por uma associação que se chama Associação da Enfermagem Oncológica Portuguesa, e foi os colegas que são presidentes dessa associação que na altura convidaram vários escritores, enfermeiros e outros que não, mas para escrever então essas histórias. E há bem pouco tempo, em 2020, temos o teu último livro, penso eu, que foi o último, até embora tenhas os outros todos aí na gaveta. Olha, voltamos outra vez ao início em off, que eu dizia, eu convido sempre as pessoas para uma segunda entrevista, porque há sempre projetos que depois vão ficar, e tu já me estás aqui a dizer que eu vou ter que te fazer uma segunda entrevista, porque dentro do tempo vai ter algum para sair da gaveta desses todos que estão para aí guardados. Mas então, temos aqui a enfermagem de saúde comunitária e saúde pública. Agora, esse livro já é mais técnico, não é? Mais técnico, ok. Sim. Ou seja, em 2020. Sim, foi em 2020. Sim, há vários livros técnicos que tenho na gaveta para sair. Este em particular saiu agora porque ele foi o conjugar de toda a investigação que fiz e que me permitiu ter um livro que não existia em Portugal outro nesta área, que ajudasse quem tem interesse na saúde comunitária a perceber tudo o que tem a ver com esta área, com a saúde pública, com a epidemiologia, com estas áreas todas. Então, como é que eu posso dizer às pessoas, aos meus amigos, que o Pedro, que conheço um escritor, que é o Pedro Melo, e vou enquadrá-lo onde, afinal? Porque eu tenho aqui o Pedro da poesia, tenho aqui o Pedro da autobiografia, chamemos-lhe assim, temos aqui o Pedro das crianças, não é? Da parte infantil, temos aqui o Pedro das áreas técnicas, então nós temos aqui um polivalente, não é? Temos aqui um escritor polivalente porque tu estás em várias, aliás, quase podemos dizer que estás em todas as frentes da escrita. Sim, o Pedro é desintegrado, como eu costumo dizer. É um conjunto de fragmentos que se encaixam em muitas coisas, não é? E por isso eu não me importo de que me chamem desintegrado e desfragmentado, porque isso a mim faz mais sentido, a mim, como Pedro, ser assim. Eu não vejo nada assim, eu vejo multifacetado, não vejo desintegrado. Sim, se calhar desintegrado não era a pressão, era mais fragmentado, porque eu tenho várias peças que se conjugam, é isso.
Sim. Às vezes nós temos pessoas que estão no campo da escrita que quando têm que escrever algo que não é a área deles, não é? É muito complicado, não é? Escrever um poema para eles, se são de romances, não conseguem escrever, não é? Se temos que ir para a parte técnica, também não conseguem, ou os que são técnicos não conseguem ir para a parte e são formas de escrever muito diferentes, é verdade. Diferentes, por isso aqui nós estamos a falar de alguém que é multifacetado e não... Eu tenho muitas vezes que fazer um exercício quase de fechar um Pedro, mesmo fechá-lo, que é para ele não interferir com a escrita do outro, porque quando eu estou a escrever um artigo científico eu não posso deixar o poeta entrar, porque senão o artigo tem que ser científico, não pode ser poético. Mas quando eu quero escrever poesia, e eu escrevo poesia todos os dias, eu não consigo viver sem escrever poesia, portanto, milhares e milhares de poemas que andam por aí à minha volta, mas aí não posso deixar que o Pedro cientista me interfira, porque senão ele começa a dizer porquê escolher essa palavra? Eu disse cala-te e fecha aquele Pedro, porque eu preciso de que seja o outro a escrever. Sim, mas eu tenho um livro que espero concluir este ano, literário, não técnico, que é um romance. Eu ainda não entrei na área dos romances porque não calhou, porque um romance também demora mais tempo a escrever pela forma intensa como ele tem que ser descritivo, mas posso adiantar que este romance está a ser transformador para mim próprio, porque ele, e isso não faz mal, que não é ser spoiler, como se costuma dizer, é um romance histórico, portanto ele passa-se na época do terremoto de 1755 e isso voltou-me a levar a Lisboa, portanto eu tive que voltar a Lisboa, mas redescobrir uma Lisboa que eu ainda não conhecia. E eu tive que ir aos locais, portanto tive que ir conhecer as ruas para conseguir olhar para elas antes do terremoto e fui ao Museu de Lisboa, que é maravilhoso aquele museu, tem realmente uma construção de Lisboa antes do terremoto e depois, e isso ajuda-nos a viver aquele momento. E portanto o romance vai contar duas histórias, uma nessa altura e outra atual, que se vão cruzar numa coisa que eu não posso dizer o que é, obviamente, mas chama-se Pedaços de Céu, o livro, porque precisamente o céu caiu, foi uma expressão usada na altura do terremoto, e quando o céu caiu, as histórias encontram-se. E é um livro que está a ser muito interessante, porque ele explora amores que são incompreendidos pela sociedade, mas que demonstram que um homem pode amar uma mulher mais velha, que uma mulher ou um homem podem gostar de alguém do mesmo sexo, que, portanto, exploram assim coisas muito fora do habitual. E estas histórias, ao cruzar-se, vão fazer as pessoas entender que para além do amor está o próprio amor. E, portanto, isso é o grande desafio deste livro. Pronto, então 2021 teremos novidades. Deus quiser, sim. Dentro da escrita e dentro da estreia dos romances. Também é só isso que te falta, não é? Porque dentro de tudo que tens escrito é o romance. Sim, é verdade. Falta o romance. Falta o romance. A única coisa que te falta aqui é tudo que tu já escreveste. Bem, Pedro, o que é que nós podemos dizer mais de ti? Que também gostas de arte, sei que gostas de teatro, sei que, aliás, tu disseste que não seguiste essa frente porque não aconteceu, mas tu, enquanto amador, continuas a fazer teatro? Continuo, eu faço parte de uma companhia de teatro que se chama Cenas e Cenas, que também ela é uma companhia ao serviço dos outros, portanto é uma companhia cujos bilhetes revertem para apoiar famílias desfavorecidas e portanto isso tem sido uma experiência também maravilhosa porque eu tenho trabalhado com encenadores profissionais que me têm ajudado a aprender, ainda que eu tenha feito alguns cursos, workshops na área da representação, porque é uma área que eu não quero perder na minha vida e não ponho de parte, até agora não consegui ter tempo, mas de fazer um curso superior na área do cinema e do teatro, ou da comunicação social, numa dessas áreas, porque são ambas áreas que eu adoro. Mas sim, estou ligado aos palcos e o ano passado fizemos uma peça que se chama As Árvores Morrem de Pé, é um clássico, e foi extraordinário perceber, lá está, mais uma vez, continuo ligado à missão das palavras, porque um ator, seja amador ou não, claro que um ator profissional é muito diferente. E eu continuo a dizer, porque às vezes as pessoas dizem qualquer pessoa pode ser ator. Não. E eu respeito muito um ator profissional que tem formação como ator. Portanto, tal como eu respeito, ninguém pode ser enfermeiro sem estudar enfermagem ou ser professor de música sem estudar música. Não se pode. Pode-se tentar fazer algumas coisas que se gostem nessas áreas de uma forma amadora,
e realmente a minha participação neste grupo de teatro, para mim, é muito mais uma aprendizagem e um serviço aos outros por aquilo que os bilhetes ajudam a apoiar, do que propriamente considerar-me ator. Eu um dia quero ser, o meu sonho é ser ator. O encenador vai dizendo que acha que eu sou porque tenho jeito. Isso também é um bom sinal, não é? É um sinal, mas eu acho que também porque... Sim, é um bom presságio, mas o facto de eu também gostar faz com que me esforce para fazer melhor e lá está, os cursos que eu fui fazendo também me ajudam a perceber como é que se entoa a voz, como é que se demonstra a emoção que se quer demonstrar, mas eu estou a aprender isto a cada dia. E lá está, como professor e como enfermeiro eu também tenho que aplicar isto, porque eu, quando estou na relação com alguém, tenho que usar as emoções de uma forma intencional e no teatro é igual, portanto as coisas estão ligadas entre si. Então temos aqui um homem também das artes, temos aqui alguém que se entrega aos outros, que se entrega a causas, que se entrega a projetos interessantíssimos, que nos ajudam a todos a ver e a crescer. E Pedro, eu acho que nós, desta primeira entrevista, nós conseguimos aqui mostrar quem é o Pedro, revelar aqui alguns aspectos interessantíssimos da tua carreira e de todas as áreas em que tu te entregas, e acho que posso dar por terminada esta entrevista. Vai ficar aqui o repto mais uma vez para quando tiveres novidades, iremos falar delas, com certeza, e teremos outras oportunidades de entrevista. Vou continuar atento ao teu trabalho, ao teu projeto, aos teus projetos, ao teu trajeto, e sei que teremos surpresas boas, e também quero ressalvar aqui aquelas tuas atividades que tu tens feito, que são os cafés literários, não são nada literários, eu chamo isso de cafés literários. Eles podem ser o que a gente quiser. Cafés virtuais, são cafés virtuais em que tu tens esta preocupação de quase todos os dias fazer marcação de meia hora na internet, através da tua página pessoal, este encontro com as pessoas, e lá está mais um momento que ajuda as pessoas a estarem, a refletirem e também a divertirem-se neste tempo de pandemia, e é uma ideia muito gira, é muito interessante, e que também despendes de ti, despendes do teu tempo e disponibilizas o teu tempo para estar com os outros, e quero-te dar também os parabéns por isto e principalmente por toda essa visão que tu tens de comunidade e por essa visão que tu tens de partilha e de estar e ser com as pessoas. Foi muito, muito interessante conhecer-te um bocadinho melhor. Obrigado, Joana. E eu queria só concluir a entrevista da minha parte, claro, depois a jornalista é que encerra, mas queria dizer que foi uma honra realmente participar nesta entrevista, e acho que é importante também homenagear a pessoa que conduz a entrevista e dizer que foi mesmo especial, agora que terminamos a conversa de hoje, mas dizer que foi muito especial perceber que há pessoas especiais desse lado, e portanto volto a dizer que não há acaso, acho que é uma boa forma de terminar, e que nós nos juntamos nesta conversa precisamente porque somos os dois pessoas importadas com os outros e com dar luz aos outros, não é? E acho que isso faz do mundo muito melhor com pessoas assim como tu, portanto obrigado, foi uma honra mesmo estar aqui contigo. Obrigada, Pedro. Eu é que agradeço as tuas simpáticas palavras. Sabes que eu vejo muito o outro como extensão de nós próprios, e acho que a vida e os projetos e tudo faz sentido quando nós temos os outros connosco, porque estamos a trabalhar só para nós e só por nós não faz sentido nenhum, e pessoas como nós que trabalhamos com pessoas e para com as pessoas, não é? É muito difícil vê-las como números, e se nós temos esta parte pessoal que vai muito ao encontro do que é ser pessoa, acaba por muitas das vezes não ser um trabalho muito fácil, não é fácil ser-se luz, não é? Mas tenta-se e dando o melhor que se pode e o que se sabe, acima de tudo o melhor que se sabe, não é? E sempre com a esperança que estes pequenos encontros, estas pequenas conversas mudem de alguma forma outras pessoas, e como se costuma dizer, podemos não ter uma plateia de 50 pessoas, podemos só ter uma única pessoa, mas se ouviu e se percebeu a mensagem, já valeu a pena. Sem dúvida. Olha, obrigado. Um beijinho muito grande, e tenho a certeza absoluta que nos iremos encontrar noutras andanças sem ser só o encontro com artes. E tens sempre as portas abertas para vir partilhar comigo ou com os outros colegas da rádio os teus projetos. Obrigado. Um beijinho.